Fala meu terceiro, voltando aqui, né, na 608, página 608, embolei a língua aqui, blá. A aula aí vai ser hidrocarbonetos, né, de cadeias ramificadas, né, aula não, a segunda parte da aula, né, que a primeira parte ficou lá atrás. Bom, a ramificação, só constatando se é isso mesmo, o ponto onde eu me encontro, a ramificação vai ser aquele corpo, né, entre aspas aí, fora da minha cadeia, né? Então, por bastão, dá pra gente evidenciar bastante uma ramificação. Então, isso aqui eu tenho uma cadeia normal e aqui eu tenho uma cadeia ramificada, né? E aí ela pode ter ramificações distintas ali, né? Então, você tem esse corpo aqui, ó, fora da sua cadeia principal, né? E aí esse corpo aqui nós vamos chamar de ramificação, tá? Então aqui eu já tenho uma nomenclatura específica para cada tipo de ramificação. Então você parte lá de acordo com o seu prefixo, né? Então um carbono, met, por exemplo. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Até que tá legal, tá? Quando, né, eu for falar de ramificação, você vai colocar o il no final. Então, ó, eu tenho um carbono aqui, ó, ramificado. Prefixo para um, met. Como é ramificação, il. Então esse cara é um metil, né? Quando eu tiver uma ramificação onde eu tenha 2 átomos de carbono, então eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui, ligado a esse carbono que faz parte da minha cadeia principal. Ó. Esse cara aqui, prefixo para 2, et. Como é uma ramificação, colocamos o il no final, então ele vira etil. Então a gente tem metil, etil, propil, né? Podemos ter butil, né? E é isso que ele está falando nessa tabelinha aqui para você, ó. Um carbono, metil, para ramificação. 2 carbonos, etil, para ramificação, né? Aí você pode ter o isopropil, né? O isopropil é quando você vai ter esse carbono secundário se ligando à cadeia, ó. Vou colocar um isopropil aqui para você enxergar. Ó, tem a minha cadeia principal, tá? Vou fazer a tela mais longa aqui. Isso é um isopropil. Ó, eu tenho um carbono aqui, 2 aqui na extremidade, tá vendo? Um em cada extremidade. Ó, esse carbono aqui tem 3 hidrogênios, então a gente chama ele de CH3. Ele está se ligando a esse carbono aqui, que vai fazer minha ramificação aqui. Esse carbono vai ter um hidrogênio ligado a ele, tranquilo. E esse cara aqui está se ligando a esse outro carbono, CH3. Então olha a estrutura que eu tenho. Isso aqui é aquela minha ligaçãozinha lá do il, né? Isso aqui, esse elétron aqui que vai encaixar aqui na cadeia, ó. Vai se ligar com o carbono ali da cadeia principal, né? Então, fazendo a mesma cadeia, vai ser isso aí que vai rolar, né? Esse cara aqui chamamos de isopropil, tá? E aí nós temos o benzil, né? O benzil é quando você tem um aromático com CH2 aqui, e esse CH2 vai se ligar à cadeia principal. Então eu posso ter uma cadeia principal aqui, ó. Beleza, cara, é um benzil. N-butil, né, que são 4 ali carbonos, né? E aí você pode ter butil, você pode ter sec-butil, onde é o seu carbono secundário, né? Eu tenho um carbono secundário. O que é um secundário? Um carbono ligado a 2 carbonos, tá vendo? Então ele é sec, but, 1, 2, 3, 4, e ele é il, né? Porque ele é uma ramificação. Então a gente tem o sec-butil, né? A gente tem o isobutil, né? Ó, onde eu tenho isso aqui, ó. E aqui na pontinha eu vou ter um CH2. E esse cara é que vai se ligar à cadeia principal. Caramba, fiz uma ligação horrorosa, mas é isso, tá? Esse é o isobutil, tá? E aí a gente pode ter o isopentil e aí sucessivamente, tercibutil, ó, tá? Muita atenção aí pra você, tá? No isopropil, nas outras é tranquila, mas no isopropil é bom você evidenciar esse cara, tá bom? Um sec-butil também pode vir ali disfarçado pra você, pra ter uma pegadinha aí.
Mas é tranquilo. E o teste-butil também, mas eu quase não vejo, tá? Então eu acho muito importante isopropil, tá bom? Benzil também é importante, tá? Você dá uma decorada nesse benzil aí, tranquilo? E aí a gente vai aí para os exemplos, né? Eu tenho que dizer onde a minha ramificação tá, igual a dupla. Lembra que a dupla eu tinha que falar? Ó, eu tenho aqui uma cadeia com 4 carbonos, a minha dupla ela pode estar aqui ou aqui, certo? Quando eu for mexer com ramificações, eu também preciso dizer onde está, né? Até 4 carbonos está tranquilo, né? Porque ó, se eu for fazer essa cadeia aqui, posso botar uma ramificação aqui, ou eu posso botar uma ramificação aqui. Aí você vai seguir aquela ordem do menor número, né? 1, 2, 3, 4. Né? Porque se você contar de trás para frente, ó, digamos que aqui, ó, 1, 2, 3. A minha ramificação aqui está no 3. Minha ramificação aqui está no 2. Então tu vai optar pelo 2. Então, quem vai ser o teu carbono 1? É o mais próximo da ramificação. Esse cara está mais próximo aqui da ramificação, ele vai ser o 1. Tá? Então aqui, meu carbono 1 está próximo da ramificação. Olhando essa aqui, ó, o meu carbono 1 vai ser esse, que ele vai estar próximo. Né? 1, 2, 3, 4. Porque se eu não faço isso, 1, 2, 3. Tenho que optar pelo menor valor. Ó, 2, 3. Então vou optar pelo menor valor. Meu carbono 1 será esse. Então essas duas cadeias aqui, elas serão as mesmas. Né? Deixa eu refazê-las aqui. Falo que esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Falo que esse é o 1, esse é o 2. Então a minha ramificação está no carbono o quê? 2, sempre. Não tem para onde correr. Ou eu vou colocar ela aqui, ou eu vou colocar ela aqui para baixo. Então aqui eu não preciso dizer onde está a minha ramificação. Tá? Aí como é que você vai começar o nome? Você vai começar o nome pela ramificação. Virando minha folhinha aqui, reescrevendo a estrutura. Vou nem reescrever, vou usar do livro. Tá bonito, ó. Você vai começar com o nome da ramificação. Então eu já vi que isso aqui é uma ramificação. Essa ramificação tem um carbono, prefixo para 1, MET. Olha a sua tabelinha aqui, ó. Prefixo para 1, MET. É o primeirão aqui, ó. Só que é a ramificação. Aí tu vai botar o il no final. Então o MET vai virar um metil. Ó, metil. Aí qual é o nome da cadeia principal? Depois vem a principal, ó. 1, 2, 3, prop. Só ligação simples. An, terminação o. Metilpropano, né? Esse cara aqui, ó, vai começar com a ramificação, olha ela aqui. Um carbono, MET. Como é a ramificação, il, então eu tenho metil. Cadeia principal, 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4, but. Olha o 4 aí. But, só ligação simples. An, porque é um alcano. Terminação o, porque é só carbono e hidrogênio, né? Então ele vai ser um metilbutano. Só que aí a partir do quinto, eu posso ter dois posicionamentos para minha ramificação, ó. Posso botar aqui nesse meu carbono. A ramificação é isso aqui, tá? Mas já peguei, abracei o carbono 2, ó. Eu posso dizer que ele está no 2, ou posso dizer que ele está no 3. 1, 2, 3. 1, 2. Você não vai começar contando daqui, vai começar a dar mais próxima da ramificação. Nesse caso aqui, tanto faz, não é? Então você tem que dizer onde está a ramificação. Você vai dizer que está no carbono 2. Você tem um metil ligado à sua cadeia principal que tem 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5, pente, só ligação simples an, terminação o, porque é carbono e hidrogênio, então 2 metil pentano. Esse cara aqui, 1, 2, 3, no 3 eu tenho um metil, então ele vai ser 3 metil pentano, tá? Caso você tenha e esse eu vou fazer aqui, pra você observar comigo. Acho que quando eu faço pode ficar mais bacana, não sei. Ó minha arrogância, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu faço fica mais legal, não é nada a ver, né? Ó, aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono, beleza? Um carbono eu chamo de metil, né? Quando ele for ramificação. Esse cara aqui também é um metil, não é? Quando eu for numerar a cadeia, tanto faz por onde eu vou começar. Nesse caso aqui, tá? Porque se você começa de trás para frente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem, ó, ramificação no carbono 2 e 4. Você tem no carbono 2 e 4, tá vendo? Então tanto faz, tá? Você vai começar de trás para frente, frente para trás. Só você se atentar aos valores, você tem que sempre encontrar os menores valores possíveis, tá? Então aqui no carbono 2, eu tenho metil. E no carbono 4, também tenho metil.
como você vai fazer? Você vai dizer assim, ó, 2,4, tá? 2,4 dimetil 1, 2, 3, 4, 5 pentano. Ele colocou 2 e 2 aqui, ó. Isso é um equívoco, tá? Você vai botar 4, 1, 2, 3, 4. 2,4 dimetilpentano, tá bom? Você começa a usar esses prefixos de tri quando você for repetir, tá? Nesse caso aqui, o que você vai fazer? Ó, vou representar essa, vou usar essa cadeia. A sua cadeia principal vai ser a que tiver a maior quantidade de carbonos, tá? Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a cadeia principal tanto faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então pode dizer que a cadeia principal é isso, pode dizer que é isso. Só que aí você vai optar ali pela quantidade de ramificações. Então, ó, minha cadeia principal será essa. Isso aqui será um metil. Isso aqui será o quê? Metil porque é um carbono, ó. 1, 2, etil, tá vendo? Então esse cara aqui é o etil, tá? Você sempre vai optar pelos menores valores. Então você poderia até dizer que esse é o carbono 1, 2, 3. Então no 3 você teria um etil. E no 4 você teria um metil. Só que se você começa daqui para cá, 1, 2, 3. Ó, o etil continua no 3 e esse cara aqui passa a ser o 2. Então você vai optar essa sequência aqui. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito contaminado. Então, quem vai ser seu carbono 1? Seu carbono 1 vai ser esse cara aqui. Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, só ligações simples, pentano. Já fizemos o final. Tá? Aí eu tô vendo que no carbono 1 eu tenho metil e no carbono 3 eu tenho um etil. Isso aqui é metil. E esse aqui é o etil, que eu já escrevi, né? Tranquilo. Como você vai fazer? Você vai por ordem alfabética. Quem vem primeiro, metil ou etil? Quem vem primeiro, M ou E? O E, né? Então você vai dar a localização desse cara primeiro. Ele está em qual carbono? No carbono 3. Então vai ficar 3 etil. No carbono 2, eu tenho metil. Ó. No carbono 2 eu tenho metil. E a cadeia principal pentano. Tranquilo. Hidrocarbonetos de cadeia fechada. Tranquilo, tu só vai botar a palavra ciclo na frente. Então aqui eu tenho ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. Ciclo pentano. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Ele vai ser um butano. Vou acrescentar só a palavra ciclo à frente aqui. Butano. Ciclo butano, tá? Esse aqui tem uma ramificação, né? Tu vai dizer que aqui tu tem um metil, né? É um ciclo. E esse ciclo tem 5 carbonos. Então ele será um pentano. Só com ligações simples. Tranquilo, né? Não preciso dizer onde se encontra a minha ramificação. Não preciso disso. Porque em qualquer lugar aqui vai ser o carbono 1. Então se a minha ramificação está aqui, eu vou considerar que esse é o carbono 1. Se ela tivesse aqui, esse seria meu carbono 1. Se tivesse aqui, esse seria meu carbono 1. A não ser que eu tenha mais de uma ramificação, tá bom? Mas nesse caso aqui, não. Então eu não preciso de onde está a ramificação. Já está subentendido que está no carbono 1. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? E essa aqui eu quero escrever. Eu vou ter uma dupla e uma ramificação. Tranquilo? Essa ramificação aqui eu já sei que é um metil. Porque eu tenho um carbono aqui, met, prefixo para um met, terminação il, porque é ramificação, tranquilo. E aí eu preciso numerar aqui, porque eu preciso saber onde está a cadeia, a ramificação. Porque eu tenho dupla também. Eu tenho que saber onde está a dupla e onde está a ramificação. Porque senão eu posso sair desenhando essa cadeia de qualquer forma. Posso botar uma ramificação aqui e posso botar uma dupla aqui, né? O que daria basicamente a mesma coisa ali, mas poderia colocar aqui, manter aqui, né? Deixa eu fazer um outro aqui. Ó, posso sair botando ramificação onde eu quiser, ou a dupla onde eu quiser. Não, tá muito bagunçado, a gente tem que organizar isso. Então tu vai numerar. Então eu vou fazer essa cadeia mais de uma vez aqui pra você ver. Ó, tá? Essa. E essa. Bom, eu posso dizer que esse aqui é o meu carbono 1, porque a numeração vai ter que ser assim, ó. Tu vai ter que pegar a dupla, tá? Então, se esse é o carbono 1, a outra ponta da dupla tem que ser o 2. Logo, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5. Então, aqui a minha ramificação estaria no quê? No 5. Então, seria 5 metil, né? Isso aqui está no 5, 5 metil, né? E a minha dupla ligação no 1 e no 2.
Agora, se tu fala que isso aqui é o 1 e isso aqui é o 2, a minha ramificação passa a estar no 3. Então aqui você tem um 3 metil. Você vai sempre optar pelo menor número, então vai ser esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Logo, esse será o 4, esse será o 5. Tá bom? Então você vai optar pelo menor valor, então será esse. Por isso que aqui é o 3, ó. E não esse é o 3, tá? Então no 3 eu tenho metil, ele é um ciclopenteno, tá? Pentano não, ele tem que ser um penteno, porque ele tem uma dupla aqui, eu tenho que dizer que essa dupla tá aqui. Ele tem que ser um penteno, tá? Aqui é outro equívoco dele, por conta da sua dupla aqui, tá? Hidrocarbonetos de cadeias aromáticas, tranquilo, tá? Isso aqui é um benzeno, então isso aqui vai ser um metilbenzeno, etilbenzeno, tranquilo? Eu tenho 3 posições aqui famosas, né? Eu sei que é muita coisa, porque o seu livro ele é um resumo de tudo, né? Então ele vai abranger bastante coisa. Geralmente você veria isso aqui em uns 2 capítulos aí. Isso aqui você está tendo que ver em uma única aula, mas é assim mesmo, tá? Então faça uma forcinha aí. O vídeo primeiro ficou em torno de 20 minutos, tô vendo que esse vai bater 20 também. Então tu tem 40 minutos, aí tu assiste 40 minutinhos de manhã, assiste 40 minutinhos à tarde também, que aí vai te ajudar bastante, tá? Quando você tem quando você tem uma ramificação só, tranquilo, tu fala que o cara é metil, tu fala que o cara é etil, tá? Tranquilo ali, ó. Isopropil, ó, ele aí que eu falei pra você dar uma olhadinha, prestar atenção nele aqui, ó. Isopropil, ó, ele aqui, ó. Tá? Só que quando você tem mais de uma ramificação, você precisa das localizações da ramificação. Porque se eu tô no meu aromático aqui, posso botar essa ramificação aqui. Posso botar essa ramificação, sei lá, aqui. Vou considerar sempre que esse é o carbono 1. Se tá nesse, esse é o carbono 1. Então não preciso falar muita coisa. Agora, quando eu tenho mais de uma ramificação, tu precisa falar dos posicionamentos, né? Você precisa enumerar o cara. Tem jeito. Tá? Deixa eu terminar isso aqui. E aí eu tenho 3 posições aqui para você decorar em aromáticos, tá? Quando você tiver uma diferença, uma distância do 1 para o 2, isso aqui é a posição que a gente chama de orto, tá? Quando você tiver 1, 2 para o 3, né, você vai ter aquela posição meta. E quando você tiver a posição 1 e 4, você vai dizer que é para. Então nós temos a posição orto, temos a posição meta, temos a posição para, né? Aqui ele evidencia isso para você. Ou ele vai botar por número, né? Então esse é o carbono 1, carbono 2. Então você tem 1,2 de metil, benzeno. Ou então ele vai falar que essa aqui é a posição orto. Então é orto de metilbenzeno ou somente o O, tá? De metilbenzeno. Nesse aqui, né? Ele vai falar que pode ser 1, 2, 3. Então vai ser 1, 3 de metil. 2 metis aqui de metil, né? Benzeno, que é a cadeia principal, ou ele vai falar que essa é a posição meta de metilbenzeno, tá bom? Ou só vai usar o M de metilbenzeno. E aqui ele vai ter a posição 1 e 4 para metil, então vai ser 1,4 de metilbenzeno, ou ele vai fazer menção à posição para de metilbenzeno, ou simplesmente ele usará o P de para, né? M de meta, O de orto. Tá? Então nós temos 3 posições aqui, orto, meta e para, tá? Isso aqui já é o suficiente para você fazer as questões do seu livro. Então peço que você faça com atenção, tá? E qualquer coisa me perguntem aí, tamo juntos sempre.